Olá, você é daqueles que já falaram mal do INSS dizendo assim: poxa vida, eu nunca consigo ganhar uma contestação do nexo tecnoepidemiológico, eu mando os documentos, eles nem me respondem, mantêm o B91? Pois é, aí eu vou perguntar uma coisa para você. Ok, realmente o INSS muitas vezes não faz as coisas adequadamente como deveria fazer, nos seus prazos, etc. Mas você já parou para pensar se você também está fazendo a coisa certa ou não? Não parou para pensar ainda? Pois pare para pensar que pode ser que seja isso que esteja acontecendo. E vamos aprender como fazer uma contestação dos nexos por acidentes de trabalho e doenças do trabalho no INSS. Como você já deve saber, sou José Marcelo Penteado, médico perito, especialista pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, médico do trabalho, especialista também pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, dono sócio-diretor da MedSafe Solution, empresa que fornece softwares para perícia médica, ergonomia, PPRA, PCMSO, do Instituto Imersão, compartilhando conhecimento aí em todo o Brasil. Estamos aí com os nossos cursos, tanto na área de perícia médica, ergonomia, perícia civil. Lançamos aí a nossa revista Imersão, já vamos partir aí para a nossa segunda edição, a revista também totalmente gratuita. E temos a rede de peritos, né? Eu convido a você a conhecer a nossa rede de peritos e vamos tornar ela aí a maior rede do Brasil. Muito bem, vamos conversar aí sobre contestação dos nexos, né? O pessoal fala equivocadamente, a gente até colocou no nosso tema aí, propositadamente, contestação do NTEP, contestação do nexo técnico epidemiológico. Mas isso é um erro. É um erro, porque o INSS ele não estabelece só nexo técnico epidemiológico. Como assim, doutor? Ué, se você for olhar lá, quando uma pessoa vai se afastar pelo INSS, ela pode se afastar por um auxílio doença comum, né, não acidentário, mas ela pode se afastar por um auxílio acidentário B91. E esse auxílio B91 ele pode ser por um acidente de trabalho típico, onde se vai ter abertura da CAT lá pela empresa, tudo bem. Entretanto, nós vamos ter a possibilidade de estabelecer 3 tipos de nexo, que a gente fala muito nos nossos cursos de perícia. Eu tenho o nexo epidemiológico, que é o que a gente fala aí, que é o título da nossa aula de hoje aqui. Mas eu tenho também o chamado nexo profissional do trabalho e eu vou ter também o nexo individual. Ué, é tudo isso? Tem tudo isso. Vamos falar primeiro do nexo profissional do trabalho, eu chamo genericamente de nexo profissional. Todos eles vão estar lá na instrução normativa 31 do INSS e eu vou ler para você aqui os 3 tipos de nexo que nós podemos encontrar. Então vamos lá. Instrução normativa INSS de 31 de 10 de setembro de 2008, o nexo técnico previdenciário poderá ser de natureza causal ou não, havendo então 3 espécies. Olha isso que eu estou falando. O nexo técnico profissional ou do trabalho, fundamentado nas associações entre as patologias e exposições constantes na lista A e B do anexo 2 do decreto 3048/99. O nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho ou nexo individual, decorrente de acidente de trabalho típico ou de trajeto, bem como nas condições em que o trabalho é realizado e com eles relaciona, nos termos do parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 82/13. Então, esse é o nexo do trabalho, que pode ser por acidente de trabalho ou pelas condições com quais o trabalho é realizado. E o terceiro, que é o título da nossa aula aqui, que é o nexo técnico epidemiológico,
aplicável quando houver significância estatística da associação entre o CID, Classificação Internacional da Doença, e o CNAE da empresa. Muito bem, então nós chamamos aí o primeiro de nexo profissional, nexo individual e NTEP para ficar mais fácil de compreender. Ok, isso quer dizer o seguinte, que quando você recebe lá um B91 na sua empresa, eu vou precisar definir, afinal de contas, é um nexo técnico epidemiológico, é um nexo profissional, é um nexo individual. Por quê? Porque disso depende a sua contestação. Se você não souber disso, se você entender, achar que tudo é nexo técnico epidemiológico, você vai perder prazo, você vai contestar errado, você vai falar uma coisa com o INSS dando nexo por outra. Ok? Então é esse o problema que está acontecendo nas falhas que existem aí, nas contestações dos nexos previdenciários. A pessoa contesta como se fosse um NTEP e na verdade é um nexo profissional, ou contesta um nexo profissional e na verdade é um NTEP. Ok? Então nós vamos tentar resumir para vocês aí qual a maneira que nós vamos estabelecer. Quando o médico do INSS estabelece um nexo profissional, não tem nada a ver com o NTEP, ele vai estabelecer através de alguns protocolos médicos periciais. Então nós temos lá a resolução número 10 do INSS de 1999, que vai estabelecer esses protocolos médicos periciais para que eu avalie como médico perito do INSS aquele nexo profissional. E vou ter que responder a 10 questões específicas ali com o segurado na frente do perito. Okay? Então eu não estou nem olhando o CNAE, não estou olhando o CID, não, estou olhando a doença. Que doença o senhor tem? Eu tenho aqui uma tendinite do ombro. Então o perito do INSS vai fazer alguns questionamentos, qual a profissão que o senhor trabalha, será que existe risco nessa profissão? Eu tenho um problema no ombro e esse problema no ombro é porque eu trabalho lá como cortador de cana. Ok? Então, existe o risco ocupacional, mesmo o perito do INSS não indo lá? Lembrar que assim, nós peritos da Justiça do Trabalho, peritos que trabalhamos em consultório, médicos do trabalho, etc., nós somos obrigados a conhecer, fazer a vistoria do trabalho, de acordo com a resolução 2183/2018 do CFM. Mas o perito do INSS não é obrigado. Ele pode, através de informações colhidas ali, estabelecer a existência ou não, a possibilidade ou não da existência desse risco. Então ele vai perguntar se existe risco, ele vai nessas 10 questões, eu não vou detalhar elas aqui, depois a gente pode até encaminhar pelo internet, etc. e tal. São 10 questões que ele vai responder, ele vai ver o estado anterior, né, quanto tempo ele já trabalhou na empresa, ele vai estabelecer o nexo, vai ver o tempo de latência, o período que ele trabalhou nessa empresa, que ele vai estabelecer o nexo é curto ou não. Então ele vai fazer uma série de quesitos lá do INSS para responder se tem um nexo profissional. Então quando eu for contestar esse nexo profissional, eu vou contestar também através de critérios. Eu oriento vocês a procurar na internet 10 critérios de penteado, de causa e com causa para estabelecimento de nexo causal. Está na internet, fácil aí. São critérios que você pode utilizar para contestar o nexo profissional do INSS ou não. Então esse B91 dado por nexo profissional, eu tenho que contestar como um nexo profissional. Vou estabelecer critérios para analisar aquilo e fazer a minha contestação. Ok? Esse é um. O outro é um nexo técnico epidemiológico. Então, como é que o perito chegou à conclusão? Ele só cruzou. Eu tenho a CID da empresa, a CNAE, que é o Código Nacional das Atividades. Então ele vai dizer aqui, eu tenho frigorífico e eu tenho um cara com tendinite. Então eu tenho o frigorífico, é o CNAE 1012, com uma tendinite de ombro M75, uma tendinite inespecificada M65. Cruzou os dois, tem nexo técnico epidemiológico. Então ele vai lá e vai estabelecer, não importa o que o cara faz na empresa, se ele é porteiro ou se ele corta o frango. Ele simplesmente vai estabelecer lá o nexo técnico epidemiológico. E caberá, então, a empresa contestar esse nexo técnico epidemiológico, que nós vamos explicar como que deve ser. Ok? Então, primeiro ponto que a empresa tem que saber.
se é um nexo profissional, se é um nexo técnico-epidemiológico. E como que eu vou saber isso? Toda vez que eu tiver um afastamento no INSS, afastou no INSS, no dia seguinte, através da senha da empresa, a empresa vai entrar nesse site previdenciário e vai verificar se a pessoa se afastou ou não, ou seja, se foi deferido ou não o afastamento e por qual foi, se foi B31 ou B91. Se for B31, ok, tudo tranquilo. Se for B91, eu vou ter que tentar saber. É o nexo profissional ou o nexo epidemiológico? Por quê? Porque os prazos são diferentes e a forma de contestação é diferente. Como que eu faço para saber se é um B91 por nexo profissional ou nexo epidemiológico? Vai estar escrito lá estas seguintes frases que eu vou ler para vocês aqui. Quando eu tiver um afastamento por B31, que é auxílio-doença comum, vai estar escrito assim no documento. Em atenção ao seu pedido de auxílio-doença apresentado no dia tal, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi estabelecida incapacidade para o trabalho. Só auxílio-doença é auxílio-doença comum, não acidentário, vai estar escrito lá B91. Em alguns casos, que é muito interessante, eu posso ter um B31, mas em alguns casos o próprio INSS, apesar de existir o nexo técnico-epidemiológico, ele vem e identifica que tem o CID e tem o CNAIA. O próprio perito do INSS pode falar assim, ok, mas ele era porteiro, ele não trabalhava lá no corte de frango. Então eu, perito, identifiquei que tem o nexo epidemiológico e vou excluir o nexo técnico-epidemiológico, vou falar por B31, por uma seguinte razão, e 1, 2, 3, 4 ou 5 razões. E aí vai vir escrito desta maneira no documento B31. Informamos ainda que foi afastada a aplicação do nexo epidemiológico entre o agravo e a profissiografia, conforme o parágrafo 6º do artigo 337 do Decreto 3048. O benefício foi concedido em espécie não acidentária. Eventuais discordâncias poderão motivar recurso por parte de Vossa Senhoria à Junta de Recursos da Previdência Social pelo prazo de 30 dias. Muito bom, então nesse caso foi estabelecido um B31 em virtude de que, apesar de ter o nexo epidemiológico, o perito entendeu que não haveria o nexo. E eu vou ter os dois casos do B91 quando eu tenho por acidente de trabalho. Então ele pode vir assim, no primeiro caso, que seria um nexo profissional. Quais seriam, como estaria escrito pelo INSS? De duas maneiras. Informamos ainda que foi reconhecido o nexo entre o agravo e a profissiografia, conforme anexo 2 do Decreto 3048/99. Ou ainda pode vir assim: informamos que foi reconhecido o nexo entre o agravo e a profissiografia, conforme parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 82.13. Nesse último caso, ele estabeleceu como a doença do trabalho, lembra, né? O artigo 20 da Lei 82.13 vai ter lá o que são doenças profissionais e a parte 2, o inciso 2, o que são doenças do trabalho. Então, nessas duas maneiras, ele está dizendo o seguinte para você que é médico da empresa e para você que é do RH. Não é nexo técnico-epidemiológico, ok? Eu estabeleci como nexo profissional ou do trabalho. E a sua contestação vai ser diferente. Quando é por nexo técnico-epidemiológico, vai dizer o seguinte: informamos ainda que foi reconhecido o nexo entre o agravo e a profissiografia, conforme, olha aqui agora a diferença, parágrafo 3 do artigo 337 do Decreto 3048. O benefício foi concedido em espécie acidentária. Então, quando vem lá, parágrafo 3 do artigo 337, está dizendo, isto é um nexo técnico epidemiológico, ok? E aí, eu pergunto para vocês, mas e por que você está falando que eu preciso saber se é nexo técnico epidemiológico, se é nexo profissional? Porque a sua contestação vai ser diferente, o seu prazo é diferente e para onde você vai mandar é diferente. Então, às vezes você está mandando para o lugar errado. Veja bem,
Quando é por nexo técnico epidemiológico, como é que a empresa vai ter que fazer? Vamos ler aqui, está lá no site do INSS, www.inss.gov.br/orientações/nexos técnicos previdenciários. O que vai estar dizendo sobre prazos lá? Nexo técnico epidemiológico. A empresa ou o empregador poderão requerer no INSS a sua não aplicação, a sua contestação no nexo técnico epidemiológico, dentro de um prazo de até 15 dias após a entrega da GFIP. Caracterizada a impossibilidade do atendimento da entrega da GFIP, motivada pelo não conhecimento tempestivo do diagnóstico do agravo, etc., poderá ser apresentado no prazo de 15 dias da entrega da GFIP no mês de competência da realização da perícia em que estabeleceu o nexo entre... Ok? Então eu vou fazer uma contestação pelo nexo técnico-epidemiológico, que vai ser lá o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 337, e vou requerer essa contestação e eu tenho 15 dias para ter. Quando for estabelecido o nexo profissional ou do trabalho, bem como equiparada ou individual, após a decisão do INSS, caberá, quando é o nexo profissional, interposição de recurso, não mais ao INSS ali da localidade, mas ao recurso ao Conselho de Recursos do Seguro Social. Então eu vou encaminhar ao INSS, mas eu vou encaminhar recurso ao Conselho de Recursos. E o prazo para este requerimento é de até 30 dias, ok? Então, uma coisa é nexo epidemiológico, para quem eu vou encaminhar, e o meu prazo é até 15 dias só. Nexo profissional, eu tenho prazo até 30 dias para encaminhar, ok? Então, isso é de extrema importância. Qual que é o grande problema do estabelecimento de um B91? Quais são as consequências dessa não impugnação que pode acontecer para a empresa? Elas são consequências diretas. Primeiro, estabeleceu o B91, não contestei. Obrigatoriedade do recolhimento do fundo de garantia para o período de afastamento. Estabilidade de 1 ano a partir do retorno das atividades pelo trabalhador. Possibilidade do INSS ingressar com uma ação regressiva contra a empresa, pleiteando o ressarcimento dos valores pagos. Ou seja, você não contestou o B91, o cara se afastou pelo esse B91, você achou que está tudo bem, ficou 1 ano afastado, o INSS pode depois disso, pagou esse ano para o cara, R$12.000, ele pode depois disso fazer uma ação regressiva contra a sua empresa e falar assim, ok, foi por B91, foi por culpa sua, então você me pague os 12.000 que eu paguei para o trabalhador. Além disso, estatística negativa para o cálculo do FAP, do fator acidentário previdenciário, que requer um aumento na incidência de pagamento de impostos. Olha, então, o grande problema que nós temos aí com relação a não contestar o INSS, não fazer a contestação. E agora eu falo para você, e como fazer a contestação? Muito bem. Do ponto de vista médico, então, o que eu preciso fazer como médico? Se estabelecer um nexo entre uma doença do trabalho, uma doença profissional ou um nexo técnico-epidemiológico, a minha função na contestação do INSS é provar ao INSS que eu não tenho o risco, ok? Então, assim, o cara trabalha com movimentos repetitivos, tem um problema de tendinite lá, trabalha com movimentos repetitivos? Não, na minha empresa não trabalha com movimentos repetitivos. O senhor achou que trabalhava, mas lá não trabalha. O senhor achou que trabalhava com produto químico, mas não trabalha com produto químico. O senhor achou que estava exposto ao ruído, mas eu tenho todas aqui as medidas que eu tomo aqui para neutralizar esse risco. Então eu, como médico do trabalho, na minha contestação, primeiro ponto primordial é informar ao INSS que na minha empresa não tem risco. Para isso eu vou ter que estar documentado. Vou ter que estar documentado como? Eu tenho que ter lá a minha análise ergonômica do trabalho para dizer que não tenho risco. Se eu não tiver análise, não mandar uma análise ergonômica do trabalho na minha contestação, o INSS não vai estar nem aí. Você está falando que não tem, mas você não me provou. O ônus da prova foi invertida, meu querido. Você, como empresa, vai ter que apresentar ao INSS
o seu PPRA, demonstrando que você não tem risco físico, químico e nem biológico. Você vai ter que demonstrar, apresentar ao INSS a sua análise ergonômica do trabalho, demonstrando que não tem risco biomecânico, psicossocial. Você vai ter que demonstrar que não há assédio moral, que a sua carga mental no trabalho está tudo certo. Então você vai ter que ter os seus programas todos realizados de uma maneira correta. Você vai ter que ter o teu programa de conservação auditiva, respiratória, etc. e tal. Você vai ter que comprovar que entrega os EPIs. Então você vai ter que comprovar a ausência de risco. Não conseguiu comprovar a ausência de risco, você realmente tem o risco. Você vai ter que analisar, então, se você conseguiu neutralizar de alguma maneira o risco, ou que, por exemplo, o período de latência dela na empresa é muito pequena e a doença dela era prévia. Ela está lá no estado anterior, era prévia. Pode-se utilizar os prontuários médicos nas contestações do B91 do INSS? Sim, está autorizado pelo Conselho Federal de Medicina a utilização do prontuário médico para informar para a contestação do INSS. Mas não adianta você informar lá que tem diabetes, que tem hipotireoidismo, que fazia bico de garçom, está escrito no seu prontuário, se a sua empresa tem um risco. Porque o INSS vai estabelecer o que nós chamamos de com causa. Vai dizer o seguinte, tudo bem, você pode estar informando esse monte de coisa, mas você tem o risco. Tem o risco que é com causa e para o INSS não interessa. Vai ser B91 da mesma maneira. Então essa questão de utilizar ou não o prontuário médico, na minha concepção, ela só deve ser utilizada se realmente tiver algum fator ali de extrema importância. Não, olha, ele está falando que machucou o joelho na empresa, mas está aqui descrito que machucou no futebol. Ok, tudo bem, né? Você tem alguns dados que você poderá utilizar o prontuário médico. Mas se você não tirar o risco da sua empresa, não vai adiantar nada você utilizar o prontuário, porque vai ser estabelecido o que nós chamamos de com causa. O vídeo ficou bem longo, porque o assunto é bem complexo, mas eu espero ter ajudado vocês aí com relação às contestações do B91 do INSS. Muito obrigado. Quem curtiu, dá um joinha aí. Compartilhe com seus amigos, compartilhe as nossas redes com quem vocês conhecem, para nos ajudarem a estimular a fazermos mais vídeos para vocês. Muito obrigado, até a próxima.